E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu queria tratar de um tema que está vem sendo muito comentado nos últimos dias, tem sido alvo de crítica, de debate, que é o fechamento das igrejas nessa fase de quarentena, de aumento dos casos de Covid. O que você pensa a respeito disso? Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora sou martelo, bato nele todo dia. Bom, para a gente começar, eu queria primeiro conceituar a igreja, não é? A gente pode entender a igreja como um estabelecimento público, não é? Uma denominação cristã, onde as pessoas se reúnem ali, não é? Para os cultos públicos, para cerimônias religiosas. Mas a igreja, ela é principalmente o corpo místico de Cristo. O cristão significa pequenos cristos, partículas de Cristo que vão se reunindo e montando o seu corpo. E a gente precisa também separar, não é? O culto público, a igreja, né? E o seu culto público da igreja, esse organismo vivo, que é o corpo de Cristo. A palavra igreja, inclusive, significa ir para fora, ir para as ruas. E nesse sentido, a igreja precisa estar aberta. A igreja precisa estar aberta para acolher, para amparar. Nesse momento em que várias pessoas estão aí perdendo a vida, perdendo familiares, é necessário que o corpo de Cristo se una, não é? Aconselhando, orando, acolhendo, visitando essas pessoas quando necessário, ou de forma presencial ou virtual. É importante que a igreja esteja aberta, trabalhando nas ações sociais. Quantas vidas, quantas pessoas estão passando fome na rua. E a igreja, ela tem essa responsabilidade, que não é uma responsabilidade social, mas ela é uma responsabilidade natural da igreja. Não é uma responsabilidade social. Isso pode ser uma responsabilidade social de entidades, de Estado, de indivíduos, mas quando se trata da igreja, acolher aquele que necessita, seja de questões físicas, materiais, espirituais, emocionais, não é um fim social, mas é um fim natural da igreja, não é? Que é revelar Cristo, que é amar as pessoas através do amor de Deus. Então, a igreja, ela tem que estar em movimento, a igreja, ela tem que estar ativa. Agora, existem várias formas de se realizar o culto público. Não é? Que não necessariamente essa reunião precisa ser física. A gente precisa entender o significado da coinonia. Não é? O que une a igreja é essa coinonia, essa comunhão. E essa coinonia, ela não necessita que estejamos presencialmente juntos, mas em espírito. É tão louco isso, eu não sei se vocês já sentiram isso, de repente tá orando por algumas determinadas situações e vem, não é, aquela pessoa, aquele irmão, e você começa a orar de forma efetiva para ele, às vezes até colocando situações ali, e depois vai conversar e realmente a pessoa estava precisando de uma ajuda. Isso é coinonia, isso independe de você estar junto. Não é? Mas tirar da igreja o papel de um serviço essencial, e isso também é loucura, porque a igreja, ela é um serviço essencial. Sabe? As pessoas, elas precisam ter na igreja uma referência de acolhimento. Eu já pastorei igrejas pequenas, já pastorei igrejas médias, já pastorei igrejas grandes, e uma coisa que eu sei é que com pandemia ou sem, pessoas morrem, pessoas casam, pessoas ficam doentes, pessoas precisam de cuidados espirituais, não é? E olha só, a igreja, ela precisa estar ativa para isso, ela precisa estar em movimento, sabe? Então a gente precisa separar o que é igreja do que é culto público. Eu entendo que dependendo do tamanho da igreja, do lugar onde essa igreja esteja estabelecida, eu falo em regiões, existem regiões em que a pandemia está controlada, não é? Existem casos que a igreja recebe 10 pessoas ali, não é? E que você não vai ter uma aglomeração, sabe? Mas eu entendo também que em respeito aos outros, não é? E esse é o ponto, não é? Em respeito aos outros, né, aos de fora, para que não se cause o escândalo, como a palavra de Deus diz, os líderes das igrejas, enquanto instituição,
enquanto placa, não é? Eles devem ter esse cuidado também, não só para com os de dentro, mas para com os de fora. Porque o pastor também precisa entender que o pastorear se dá no chão da vida e não na plataforma da igreja. O pastor não é pastor quando ele está ali no período de 1 hora, de 1h30, de 2 horas, dependendo da liturgia da igreja, pregando, louvando, fazendo os rituais cristãos e religiosos. Mas o pastorear inicia quando fecha a porta, não é? E aí existe o cuidado das ovelhas. E esse cuidado ele se dá no chão da vida, ele se dá pelo caminho, sabe? E para isso, sabe? Talvez a igreja não precise estar aberta. Só que um ponto muito importante é que a igreja, enquanto estabelecimento, não é? Ela tem necessidades, que são necessidades materiais. Os aluguéis precisam continuar sendo pagos, até por respeito também aos locadores, não é um acordo que se fez. E se eu faço parte da igreja, não é? Eu tenho a igreja como a minha casa, como a minha família ali. Então eu tenho que ser parte, não é? Nesse movimento de manter a igreja. Sabe, manter os funcionários que a igreja tenha, dentro das minhas possibilidades, mas eu preciso disso, não é tão, não, pô, a igreja tem que estar fechada e acabou, sabe, tudo tem um custo, não é? Então isso precisa ficar bem claro para aqueles que têm uma igreja, que chamam aquela igreja de casa, de família, de lar, não é? De a minha igreja. Isso é muito importante. E aí, se você tiver alguma dúvida, não é, de como os líderes, a liderança da tua igreja administra isso, e você tiver receio nisso, como a igreja também, nós nos unimos como irmãos e somos irmãos, não é? A gente fala assim, nós somos irmãos em Cristo, não é? Nós somos irmãos de sangue, se pensarmos bem, porque o sangue que nos une é o sangue de Cristo. Então eu tenho que ter transparência para poder conversar, para poder perguntar, para poder me informar, para poder sanar as dúvidas que eu tenho, sabe? E se eu não tiver uma contrapartida disso, então, de repente eu posso estar no lugar errado. Percebe? Eu entendo que nesse momento, eu não sou hoje pastor de igreja, mas se eu estivesse pastoreando uma igreja à frente de um estabelecimento eclesiástico, as portas desse local estariam fechadas durante o culto, mas estariam 24 horas por dia abertas para acolher quem precisa, para cuidar da causa das viúvas, para fazer justiça ao oprimido, assim como a palavra de Deus, ela informa, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, que é lógico que dentro dos limites, né, básicos eu me cuido, eu me preservo, eu procuro manter um distanciamento, mas isso nunca pode me impedir, não é? Como alguém que aceitou um chamado, que aceitou uma comissão, de me abster, de não estar onde eu preciso estar, de não fazer aquilo que eu preciso fazer. Porque pode ser muito louco o que eu vou falar agora, mas assim como o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu não vou tentar Deus, eu não vou me expor como se eu não dever, mas eu sei que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, sabe? E é isso, eu acho que essa é a minha posição. Acho não, tenho certeza. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para curtir, compartilhar, se inscrever no canal e me ajudar a levar a palavra de Deus. Um beijo.